Olá, meu nome é Rui e o tema de hoje é suicídio. O suicídio é uma doença que vem em silêncio. Ninguém percebe. As pessoas, quando vê alguém em depressão, não compreendem a gravidade do que ela está passando. Se você conhecer pessoas que precisam de ajuda, por favor, compartilhe para essa pessoa, para que ela possa também ter a oportunidade de refletir. Muitas vezes crianças acabam se suicidando por causa de bullying nas escolas ou na rua. Às vezes colegas que brincam e não sabem a forma correta de brincar, passam dos limites e acabam afetando a pessoa que não tem como se defender. Muitas vezes as pessoas que brincam, fazem do bullying, elas não têm noção do que estão fazendo. Por isso é importante a mãe ou o pai darem uma boa educação para seus filhos. Também tem casos no trabalho que pode fazer com que a pessoa entre numa situação de depressão e ela fica sem motivações para viver. Às vezes, situações foram criadas para ela que levaram ela a uma situação de desistência da vida, não vendo mais sentido nenhum para se viver. Muitos casos de suicídio têm diversos motivos. E vou contar a minha história, para que você que está passando por isso possa ter um exemplo e não cometer este tipo de assédio ou sofrer influências para o suicídio. Fique comigo até o final e você vai descobrir muitas coisas a respeito do suicídio. Deixa eu te contar uma pequena parte da minha vida. Quando eu era muito pequeno, tinha uma família difícil. Meu pai bebia muito e brigava muito em casa. Éramos proibidos de sair na rua e tínhamos dificuldade de se enturmar com as pessoas, devido ao tratamento que meu pai dava. Claro que eu não estou culpando ele, acredito que a infância dele também foi difícil e o tratamento dos pais deles também provavelmente era complicado também. Mas aqui eu estou relatando algo que eu passei e também cheguei ao ponto do suicídio também, ainda jovem. Então eu espero que quem estiver me ouvindo possa pensar antes de fazer qualquer bullying com alguém. Então a minha vida ela foi dessa forma. O pai bebia, chegava em casa, brigava. Tínhamos as nossas dificuldades na escola também. Na escola também sofríamos bastante bullying entre amigos e colegas. Na rua tinha nossos colegas que também fazia bullying também, mas também não culpo eles, porque também da mesma forma eles eram crianças também e eram jovens, não tinha como saber nada. Meus amigos de infância hoje são adultos, são pais de famílias. Hoje tem muitos pastores, hoje são evangélicos e alguns infelizmente partiram na vida errada. Eu tenho certeza que se hoje eles soubessem do que ia causar, com certeza teriam pensado antes e não teriam feito nenhum bullying e nenhuma brincadeira de mau gosto. Eu tinha mais ou menos 13 anos para 15 anos
é uma faixa de idade muito difícil para um adolescente. Fase essa que o jovem pensa muito, fase que é incompreendido. É uma fase em que o jovem, de certa forma, ele é muito vaidoso. Imagina quando os amigos fazem um bullying. Mas tudo o que aconteceu, de certa forma hoje, foi bom para mim. Foi uma experiência que, se eu não tivesse vivido, hoje eu não poderia estar ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu já passei. Hoje eu informo as pessoas, as crianças, os adolescentes e pessoas também que trabalham para terem mais respeito, mais carinho com as outras pessoas. Hoje eu entendo um pouco mais e não guardo mágoa de ninguém hoje. A pessoa que entra na fase do suicídio, ela não tem consciência mais. A vida perde o sentido para ela, literalmente. A vida perde a cor. Fica preto e branco. A música não tem sentido. Os pássaros não têm mais a melodia que antes tinha. As flores não são belas. Sem contar que muitos obsessores aproveitam essa situação para piorar mais a situação do suicida. Muitos chamam os obsessores de demônios. De certa forma, olhando para o lado de cá, eles o são. Quando eu cheguei a ponto do suicídio, eu já não tinha mais audição para ouvir as pessoas. Era como se elas estivessem falando em funil, em latões, quando dá aquele eco. A visão, ela é turva, ela não é perfeita. A mente, ela fica voando, passa milhares de pensamentos na cabeça dela. Ela não tem concentração nas palavras. Elas se sentem só, mesmo estando com as pessoas. As pessoas para ela fazem mal. Elas se isolam. Elas não querem ouvir músicas. Elas não querem ouvir palavras de Deus ou palavras bonitas. Ela simplesmente quer que aquele momento passe. Ela quer que acabe logo. Ela quer dormir e nunca mais acordar. Esse é o sentimento de um suicida. Na minha casa tinha um quintal e atrás havia um muro mais ou menos de uns 4 metros de altura. Eu subi nesse muro e sabia que se eu pulasse, poderia quebrar a perna. Então eu ia pular de cabeça. Quando eu fui para o ato de pular, uma voz muito forte soou no meu ouvido e me disse: "Você não quer me conhecer? Não faça isso." Então, quando eu ouvi essa voz, eu entrei em consciência e percebi a loucura que ia fazer. Porém, eu estava determinado, só que eu dei mais uma chance para mim. Porque quando essa voz falou para mim, eu lembrei de quando eu era criança e que ia para a igreja com a minha irmã. E pensei que
Deus poderia estar lá e poderia me ajudar. Então eu saí desse muro e fui correndo para a casa da minha irmã e pedi ajuda. Não foi fácil a libertação. Um dia eu vou contar em detalhes toda essa história, mas hoje eu quero mostrar que o melhor caminho não é esse. Depois disso, eu fui para a igreja. O pastor, ele estava num culto de prosperidade, parou o culto e falou que Deus tinha mostrado para ele que havia alguém que naquele dia poderia se matar e que aquele era o último dia, não passaria daquele dia. Foi quando ele foi me buscar no banco. Naquele dia eu estava com muita dor de cabeça, não conseguia ouvir quase nada. Assim que ele levantou a mão, eu caí no chão e conforme ele colocava a mão assim, aquela dor saía como se fosse tirada com a mão. A minha lucidez voltou. Podia ouvir claramente as pessoas. Podia pensar novamente coisas que era difícil para mim. Eu sei que é difícil, porque para mim também foi difícil. Eu aqui não estou pregando religião. Eu estou mostrando que o mundo espiritual, ele é real e existe. Depois de tudo isso que passou, eu li a Bíblia 3 vezes. Mas aí já é outra história e que mais para frente um dia pode ser que eu conte. Se você me ouviu até agora, por favor compartilhe para que outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema seja assistida. Eu penso que a pessoa que está assim, ela precisa de ajuda urgente. Leve ela para uma igreja, para um centro espírita e para onde você acha melhor. O mundo espiritual, ele habita em todos os lugares e não precisa de uma placa de igreja ou de uma placa de centro de espírita ou qualquer outra coisa. O mundo espiritual, ele vai ajudar aqueles que buscam. Espero ter ajudado alguém com este vídeo. Se você está me ouvindo, saiba que você não está sozinho. Obrigado e até mais.